Quando tu falar. E aí, galera, beleza? A gente está aqui, eu sou o professor Flamarion de Geografia e Atualidades, e a gente vai trabalhar aqui algumas questões pertinentes amanhã para o nosso concurso. Depois tu edita. Beleza, galera? Boa tarde. Eu sou o Flamarion, professor de Atualidades, Geografia, e a gente está aqui no nosso salão de véspera para a prova de domingo da PEMESP. A gente está aí batalhando algumas questões pertinentes a assuntos mais cobrados, algumas questões são adaptadas. Eu procurei trabalhar em cima daquilo que é mais frequente, mais usual nas provas. E vamos destrinchar então essas questões aqui e procurar sanar as últimas dúvidas para que a gente possa fazer uma prova melhor possível e ter o desempenho da aprovação, que é isso que vocês querem e que vocês merecem. Vamos lá? Primeira questão aqui é uma questão adaptada. Diz o seguinte: deixei claro para Mike Pompeo, secretário de Estado norte-americano, mais uma vez que nos preocupam os eventos recentes e as tensões na região, que não queremos uma escalada militar, disse o ministro das Relações Exteriores alemão, após encontro com o representante americano. Em 14 de maio, os representantes europeus expressaram preocupação sobre uma escalada de tensão entre os dois países e advertiram o secretário de Estado americano sobre o risco de um conflito por acidente no Golfo. Ou seja, no texto fica claro que existe uma tensão geopolítica entre os Estados Unidos e algum outro estado. E a gente vai avaliar por que eu sei que são os Estados Unidos. No próprio texto, né, a gente tem ali uma chamada acerca do Mike Pompeo, para o Mike Pompeo, a respeito do que diz o ministro das Relações Exteriores alemão. Ou seja, é a União Europeia advertindo os Estados Unidos sobre um foco de tensão política, geopolítica no Oriente Médio. No Oriente Médio, você tem estados como Iraque, que não é aliado americano, mas por hora segue sob controle de tropas internacionais. Você tem o Estado de Israel, que é extremamente aliado dos Estados Unidos. Você tem o Irã, que é um Estado não árabe, embora seja um Estado islâmico, e que não tem um alinhamento com os Estados Unidos. O Líbano e a Síria, que é um Estado que se encontra em guerra civil. Não dá para colocar aqui o Kurdistão, que nem tem opção pareada com os Estados Unidos, porque o Kurdistão não é um Estado ainda. O Kurdistão é uma proposta, é o que pleiteiam os curdos que vivem, que coexistem ao mesmo tempo em Irã, Cazaquistão, Iraque, Síria e Turquia. Então essa resposta aqui está vedada por dois motivos. Primeiro, que a Arábia Saudita é uma aliada americana, é o maior aliado americano na região, junto com Israel, e a questão fala sobre uma tensão entre estados que não sejam alinhados. Tá? A Síria não é aliado americano, mas é um estado que vive, não uma tensão, mas vive um conflito armado, vive uma guerra civil já há 8 anos. A nossa resposta aqui é Irã. O Irã, desde 1979, rompeu relações com os Estados Unidos a partir do movimento chamado Revolução Islâmica do Irã, também conhecida como Revolução dos Ayatollahs. Desde 1979, Irã e Estados Unidos romperam relações diplomáticas, tá? Não existem embaixadas nos dois espaços e o Irã segue numa política de escalonamento para a tentativa de construção de armas nucleares, e os Estados Unidos são veementemente contra o Irã, embora o Irã seja um grande produtor de petróleo, embora americanos sejam compradores de petróleo iraniano. Tá? Então essa seria a resposta. Tá? O foco de tensão na região seria entre Estados Unidos e Irã. A resposta é a letra D, tá? Sem dúvida nenhuma, aluno.
Vamos seguir para a questão 2. Tá? Fazer mais uma questão. Essa questão foi uma questão de geopolítica. A questão 2, né, não segue propriamente na rota da geopolítica, mas na rota do comércio internacional. E aí diz o seguinte: os nossos maiores parceiros comerciais, né, no caso, em relação ao Brasil, são chineses, norte-americanos e argentinos. Exceto junto aos argentinos, nossas exportações são primárias e nossas importações são bens finais. Quando a gente fala de exportações primárias, o texto chama a atenção para o fato do Brasil ser um grande produtor e exportador de commodities, matéria-prima bruta. Tá? É um termo um pouco mais sofisticado para designar produtos agrícolas e minério, que afinal de contas é o que o Brasil mais exporta, inclusive produtos de baixo valor agregado. Aí ele faz uma ressalva, ou seja, ele menciona no texto sobre as nossas exportações primárias para esses países, mas ele diz: para tal julgamos que nossa pauta de importações, ou seja, aquilo que o Brasil compra junto a esses 3 países, está alicerçada, ou seja, está baseada em: se nós somos um grande exportador de produtos agrícolas e minério, de produtos primários, as nossas importações estão baseadas principalmente em semi-manufaturados e, sobretudo, em manufaturados. O que nós mais importamos são máquinas e equipamentos agrícolas, no caso dos Estados Unidos. O que nós mais importamos são eletroeletrônicos, em questão da China, e o que nós mais importamos da Argentina, que é o nosso maior parceiro na América do Sul, nosso maior parceiro mercosulino, são caminhões e carne bovina. Ele não fala respectivamente ali nos enunciados, mas a resposta é a letra A. Máquinas e equipamentos agrícolas importados dos Estados Unidos, produtos eletroeletrônicos, eletrônicos em geral, celulares principalmente, e componentes de celular da China, e caminhões da Argentina. Daí, essa questão é proposital a fazer com que o aluno não consiga, o candidato não consiga identificar no comando da questão, no hack da questão, a palavra pauta de importações, mas sim que ele ache, que ele acredite, baseado no texto, que seja pauta de exportações. A gente está falando do que a gente compra e não do que a gente vende. Tá? Então, por isso, as outras alternativas te deixam, né, ou fazem com que você se engane. O Brasil exporta suco de laranja para os Estados Unidos. Tá? O Brasil exporta eletrodomésticos para a Argentina. Tá? O Brasil exporta aço para os Estados Unidos, mas ele está falando sobre importações e não exportações. Beleza? Então, a resposta aí é a letra A. Tá? Vamos seguir a próxima questão. Espero que estejam acompanhando aí, conseguindo compreender. Próxima questão, a questão sobre urbanização, metropolização, cidades milionárias. É um tema também bem recorrente nas provas, tá? Praticamente em todos os anos, nesse concurso da PEMESP, a matéria, o assunto urbanização foi um assunto pertinente, em muitas ocasiões até em mais de uma questão. Vamos lá, tem sempre um texto acompanhando as questões. Isso é uma característica também da banca, tá? E você, ao ler os textos, você não vai ler o mesmo texto várias vezes. Você, na primeira tentativa de leitura, você já lê e vai tirando, vai separando as palavras-chave. Diz o seguinte: tendo como referência o texto abaixo, assinale a opção correta. As cidades milionárias, ou seja, cidades com mais de 1 milhão de habitantes, que eram apenas 2 em 1960, São Paulo e Rio, são 5 em 1970, 10 em 1980, 12 em 1991, 13 em 2000 e 15 em 2010, segundo o IBGE. Ou seja, ao longo do tempo, a quantidade de cidades com mais de 1 milhão de habitantes aumentou. Elas adensaram de 2 para 15, tá? Num total aí de 50 anos. Esses números ganham maior significação se nos lembrarmos que, historicamente, em 1872, a soma total das 10 maiores cidades brasileiras
não alcançavam 1 milhão de habitantes, pois somavam apenas 815.729 pessoas. Esta é a nova realidade da macro-urbanização, ou metropolização brasileira. Tá rapidinho sobre a urbanização brasileira, ela começa a partir da década de 30 e ela é uma urbanização extremamente concentrada, principalmente no eixo centro-sul, né? Sobretudo no eixo Rio, São Paulo e Belo Horizonte. Também há indícios de urbanização, tá? A partir da década de 35, 40 também na região sul e em outras regiões, mas a urbanização brasileira é sobretudo muito concentrada nas regiões sul e sudeste, principalmente na região sudeste, e é uma urbanização que a gente chama de terciária ou em saltos. Por quê? Porque nessa urbanização, a maior parte dos trabalhadores que fazem o êxodo rural, que fazem a saída campo-cidade, eles não saem do campo deixando de lado o setor primário, como é o clássico nos países desenvolvidos, e são absorvidos pelo setor secundário. Isso não acontece no Brasil e nos países em desenvolvimento. Há um salto do setor primário, onde a maior parte da população na cidade é absorvida pelo setor terciário. Por isso é característico dizer que a urbanização brasileira é uma urbanização terciária ou em saltos. Por quê? Porque há um salto, não se respeita progressivamente o passo do setor primário para o secundário e depois para o terciário, mas se salta direto para o terciário. E essa urbanização, sobretudo, ela é formadora de subempregos. Tá? A maior parte das pessoas não tinham qualificação e vão ser absorvidas por um circuito inferior da economia, para o mercado de trabalho informal. Trabalho precarizado, trabalho em longas jornadas, salários baixos, sem garantias trabalhistas. Esse é o raio-x rápido da nossa urbanização, concentrada em saltos. Segue abaixo aí depois do texto, tá? As alternativas para a gente analisar. Um texto do Milton Santos, um clássico do livro Urbanização Brasileira. A letra A diz, né, a gente vai marcar a resposta certa. No Brasil, a modernização do campo teve relação direta com a aceleração da urbanização, caracterizada por uma metropolização que se disseminou por várias regiões brasileiras. Sim, mas de forma concentrada. A metropolização no Brasil, a formação de metrópoles, aglomerados com mais de 1 milhão de habitantes, acontece em todo o território, mas ela é extremamente concentrada no eixo sudeste. Então essa resposta aí ela não está completamente correta. Vamos tentar procurar uma outra resposta mais correta. Às vezes isso acontece nos concursos. Você tem uma opção mais ou menos certa e opção que casa mais com o texto. B. Embora no mundo globalizado a tendência migratória campo-cidade seja pequena, né, que já é uma falácia, já começou errado, o Brasil, em função da desorganização econômica e social das ilusões e das ilusões que a vida na cidade apresenta mais perspectivas, mantém taxas elevadas de fluxo migratório. Verdade. O Brasil possui elevadas taxas de fluxo migratório, mas ele começou mal o texto. Ele diz que há uma tendência migratória no mundo globalizado pequena no fluxo campo-cidade. Pelo contrário, no mundo globalizado a tendência campo-cidade se dá cada vez mais forte, o fluxo campo-cidade é cada vez maior, o êxodo rural é cada vez mais intenso. Então essa opção aí, essa assertiva, não pode ser marcada. Letra C. Um ritmo de metropolização tão elevado, né, não pode esquecer o hack da questão, está falando sobre a urbanização brasileira. Um ritmo de metropolização tão elevado, formação de metrópoles tão acelerado como o do Brasil, corresponde a índices equivalentes de crescimento industrial. Assim, a maior parte da população se dirige às cidades é empregada no setor secundário. Não, a maior parte da população que sai do campo, vias do rural, e se dirige às cidades, é absorvida pelo setor terciário da economia, comércio e os serviços, tá? Por isso a urbanização brasileira é terciária, já havia falado. D. Embora o ritmo de urbanização e metropolização no Brasil tenham sido muito elevados, tá certo, o fenômeno ficou restrito às regiões sul e sudeste, pois foi justamente nessas regiões que ocorreu o maior crescimento industrial. Embora tenha havido uma urbanização em todo o território, né, acoplada a um processo de industrialização, como as indústrias concentraram-se mais no eixo sul-sudeste, a urbanização vai ser mais intensa nessas áreas e a formação de metrópoles, consequentemente, também. Acredito que seja essa a resposta certa. Vou analisar a letra E para ver se a gente consegue encontrar alguma resposta mais próxima do que está aí pedindo. Letra E. A urbanização brasileira, com seu caráter metropolitano, indica definitivamente
a passagem de nosso país para o estágio de país desenvolvido e moderno. Moderno sim, desenvolvido não. Por quê? Embora o país seja rico, o país é extremamente desigual. Para você conceituar desenvolvimento, desenvolvimento é o espraiamento da riqueza de maneira que, onde indicadores sociodemográficos e socioeconômicos sejam, né, distribuídos dentre a população. No Brasil, a gente tem um país muita desigualdade. Nossa posição no ranking de DH global é 74º, 75º. O Brasil tem das piores distribuições de renda do mundo, equivalente a de países africanos subsaarianos. Nós temos taxas de natalidade ainda não condizentes com o que são países europeus, por exemplo, embora sejam já baixas com relação à África. Temos taxas de mortalidade ainda altas se comparados a Japão ou Cuba. Tá? Temos um grau de proficiência escolar ainda baixo diante dos países que têm maior tempo de anos na escola, países como Japão, Finlândia. O Brasil tem apenas cerca de 6 anos e meio o tempo médio do aluno na escola, então isso não caracteriza um país desenvolvido, embora seja rico. Resposta aí, sem dúvida, a letra D, tá? A gente matando a pau. Vamos para número 4. O número 4 é uma questão sobre indústria e sobre organização da produção industrial, né? Fatores locacionais que envolvem a produção. É de um autor muito conhecido também, livro Geografia e a Construção do Mundo. Tá? É um autor, inclusive, da bibliografia, que é o Demetrio Magnoli. Diz o texto: como a economia capitalista caracteriza-se pela propriedade privada do capital, os proprietários organizam seus negócios em condições de concorrência. Todos procuram maximizar lucros, diminuindo custos de produção e ampliando seus mercados. O texto ali está sendo bem direto, bem elucidativo. A concorrência tem início quando empresários tomam decisões relativas à localização das suas fábricas. A opção por determinado lugar é um elemento inicial que pode definir o sucesso ou o fracasso do empreendimento. Ele está chamando a atenção para o fator locacional, dizendo que o fator locacional, ou seja, onde você estabelece a sua concentração industrial, é importante para definir sua margem de lucro. Por quê? Porque cada localidade tem uma especificidade. Você pode ter uma indústria pesada e você precisa se alocar próximo da base de matéria-prima ou próximo da base energética. Se você tem uma indústria de bem de consumo imediato, roupa, bebida, calçado, alimento, remédio, você precisa estar próximo de um grande mercado consumidor, né? Porque esses produtos são perecíveis, eles estragam, eles saem de moda. E se você tem a produção high-tech, você precisa estar colado com a universidade, que pressupõe um tecnopolo. A teoria básica da localização industrial está contida na seguinte afirmativa: uma fábrica atrai outra fábrica devido a vantagens de aglomeração. Não necessariamente. As vantagens de aglomeração atraem uma fábrica, mas o fato de uma fábrica se estabelecer numa localidade não implica que a outra fábrica, seja ela concorrente ou de um setor não afim, também irá para aquela localidade. B. O espaço geográfico oferece poucas opções de localização. Claro que não. O espaço geográfico oferece inúmeras, infinitas opções de localização. No mar, embaixo d'água, na montanha, na serra, no deserto, na floresta. Isso aí vai depender muito da especificidade do empreendimento. C. A melhor localização reduz o tempo e os custos de produção. Eu até agora fico com essa opção. Se você tem uma localização próxima da matéria-prima, você gasta menos com frete. Se você tem uma localização próxima do mercado consumidor, você obviamente consegue produzir o bem final e atender esse mercado que tem uma demanda. D. A produção em série, ou seja, a produção em grande quantidade de produtos que não tenham variações estimulam vantagens locacionais. Não vejo, na verdade, coerência nessa opção. Tá? A produção em série não necessariamente estimula vantagens locacionais. A produção em série estimula o barateamento da produção, o custo da produção em ser menor. Por quê? Porque você compra em quantidade grande à medida que você vai recorrer a muito insumo. Você compra no atacado. É isso que faz o custo da produção diminuir, não a localização geográfica. A letra E diz: a concentração industrial é fortalecida pelo avanço tecnológico. Pode ser que a localização industrial seja fortalecida pelo avanço tecnológico, desde que essa tecnologia esteja a serviço da indústria e ela tenha uma assertividade, uma proximidade com mecanismos de transporte e comunicações. Isso vai ficar muito provavelmente associado às grandes metrópoles. Resposta certa. Perdão, é a letra C.
a melhor localização industrial, reduz o tempo, e obviamente tempo é dinheiro, e aí isso vai deduzir para menos o custo da produção. Resposta é a letra C, isso é uma vantagem competitiva inenarrável. Vamos para número 5. Número 5 é mais uma questão sobre geopolítica, e é uma questão de geopolítica da África, mencionando aí países que viveram recentemente a Primavera Árabe. No segundo semestre de 2011, a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, iniciou um intenso ataque à Líbia que resultou na morte de Muammar Gaddafi. Fazendo aí um recal rápido sobre a Primavera Árabe. Primavera Árabe ocorre no Egito, em estados africanos magrebinos, Egito, Tunísia, onde a Primavera Árabe teve início, Líbia, esses são os 3 principais estados onde eclode a Primavera Árabe. Primavera Árabe seriam revoltas de caráter popular reclamando por democracia, direitos civis, direitos políticos, direitos sociais, mediante estados ex-colônias europeias, fruto do sistema imperialista, e que agora eram governados por ditaduras laicas. Os 3 estados governados por ditaduras laicas, ou seja, ditaduras que não faziam asepsia étnico nem religiosa. No caso da ditadura laica do Egito, o Egito foi governado por mais de 30 anos. Um presidente chamado Hosni Mubarak. E Hosni Mubarak acaba renunciando após pressões populares. E o grande advento da Primavera Árabe é que, pela primeira vez, as redes sociais foram utilizadas para que a população pudesse combinar manifestações e encontros nas ruas, né? Um dos maiores símbolos da Primavera Árabe eram as manifestações na Praça Tahrir, no Cairo. A ditadura laica na Tunísia, que bane, depois de 30 anos de poder, o presidente Zine Benghazi, tá? Que também renuncia. E na Líbia, Muammar Gaddafi, que não foge, que não renuncia, continua, estabelece uma guerra civil dentro da Líbia. E aí Muammar Gaddafi ele é capturado e ele é executado por tropas rebeldes, dando fim a essas ditaduras? Não. Essas ditaduras permanecem em estados em convulsão, e há hoje nesses estados uma transição, uma tentativa de transição de ditaduras laicas para ditaduras fundamentalistas. A principal fonte de renda desses países está associada à fruticultura, ao turismo histórico, mas, sobretudo, à atividade petrolífera e gás natural. Na Líbia, né, não foi diferente. O chamar a atenção das grandes potências para a Líbia era a reformulação de contratos com empresas privadas petrolíferas, como, por exemplo, as americanas Exxon, Texaco, Chevron, a francesa Total e a anglo-holandesa Shell, ou seja, representativas empresas petrolíferas de estados beligerantes que quase sempre vão a conflito para defender os interesses das suas empresas privadas. No caso aqui, Estados Unidos, Total, francesa, e a Shell, anglo-holandesa. Não vi ainda o restante da questão, mas eu acredito que aponte para recurso natural. Disse que, então, o conflito não seria motivado por interesse econômico,
Só que o mapa abaixo, né, vai trazer ali a realidade. Líbia, regiões, cidades e recursos. Ele vai mostrar o entorno. A Líbia é um país que se divide no norte, uma faixa magrebina, que é uma faixa mais úmida próxima do mar Mediterrâneo, e a faixa saariana, que seria o centro-sul da Líbia, a maior parte do país é deserto. Mostra ali, ó, na legenda, o limite norte do Saara, entre o que é Magrebe, da linha vermelha para cima, e o que é Saara, da linha vermelha para baixo. Tá? As cidades da faixa leste da Líbia, mais próximas do Egito, as cidades da faixa oeste, e ali grupos, né? Tripolitânia, uma região líbia, Fezzan, outra região líbia, e Tirenaica, outra região líbia. E aí o que mais chama a atenção nas legendas são gasodutos e oleodutos e principais jazidas de petróleo e gás, que provavelmente vão assinalar, vão sinalizar a resposta da questão. Sinalizam aí, diz o seguinte: não é possível inferir nenhuma informação a partir do mapa. A gente inferiu várias informações. As fronteiras do Egito, né, o mar Mediterrâneo, os gasodutos, as jazidas de petróleo e gás, os limites nas regiões do país. Então, a letra A está fora. B. As críticas da comunidade internacional são equivocadas, pois a OTAN agiu da mesma maneira em outros países, como Síria e Egito. Não. No Egito, não houve movimentação de tropa da OTAN porque o presidente egípcio renuncia. E as tropas da OTAN vão agir na Síria, tá, a contragosto, né, de algumas lideranças sírias, mas a contragosto também do apoio russo. Então a gente não pode marcar essa porque ela não é totalmente correta. Se as críticas da comunidade internacional são pertinentes, uma vez que é possível perceber pelo mapa que o território líbio possui importantes reservas de petróleo e gás. Ou seja, vai se desmentir a lógica de que o conflito não foi motivado por questões econômicas. Claro que foi motivado por questões econômicas. Até agora eu fico com a letra C. As críticas da comunidade internacional à intervenção da OTAN são pertinentes, uma vez que é possível perceber pelo mapa que o território líbio possui reservas consideráveis de prata e nióbio. Não é isso que a legenda traz. A legenda traz gasodutos, oleodutos, jazidas de petróleo e gás. E as críticas da comunidade internacional são equivocadas, visto que é possível perceber pelo mapa que o território não possui nenhum recurso de valor econômico elevado. Completamente errada. Resposta certa aí para você matar a pau, sem dúvida, a letra C. Tá? Desmentindo, desmantelando a falcatrua de que o conflito não tinha motivação econômica. C é a resposta. Segue aí para a próxima. Faltam 10 minutos. Quer fazer mais uma? Só uma. Essa que eu vou fazer agora vai cair. Seis, é uma questão sobre China no mundo contemporâneo. Graças ao tamanho continental e à imensa população do país, as políticas implementadas pelo governo permitiram à China combinar as vantagens da industrialização voltada para a exportação, induzida em grande parte pelo investimento estrangeiro, com as vantagens de uma economia nacional centrada em si mesma e protegida informalmente pelo idioma, pelos costumes, pelas instituições e pelas redes, às quais os estrangeiros só tinham acesso por intermediários locais. Está falando da abertura econômica chinesa, principalmente a partir da década de 70, né, do que a gente chama de era Deng Xiaoping, de 1979 até 1997. Período em que a China estabeleceu no seu litoral zonas econômicas especiais, zonas de proteção às exportações, começa a adentrar na China capital estrangeiro. Uma boa ilustração dessa combinação são as imensas ZEPs, Zonas de Proteção às Exportações, que o governo da China ergueu do nada e que hoje abrigam 2/3 do total mundial de trabalhadores em zonas desse tipo. Zonas de proteção às exportações são zonas onde existe o estabelecimento de indústrias e de empresas que trabalham praticamente se exportando, né, a custo de tributo, a isenção fiscal praticamente total. Segue o barco aí. É um texto de Giovanni Arrighi, também é um texto famoso de um livro também consagrado, que é Adam Smith em Pequim. Uma das estratégias geopolíticas utilizadas pela China para obter recursos naturais em distintas partes do mundo, ou seja, está dizendo que a China, além de ter aberto a economia aos capitais estrangeiros, a China hoje busca, fora do seu território nacional, recursos naturais. Por quê? Porque
que ela faz esse trabalho? Porque os recursos naturais que a China tem em seu próprio território não são suficientes à quantidade de material que ela demanda na sua indústria de transformação. Ou seja, ela tem menos matéria-prima e menos energia do que ela necessita. Ou seja, a China é muito procurada para a produção porque ela é a fábrica do mundo, já que ela tem vantagens competitivas inigualáveis, custo de produção muito baixo. Então, sobre as estratégias geopolíticas chinesas para obter recursos naturais em distintas partes do mundo, que possibilitam a manutenção do atual modelo de produção industrial em larga escala no país, está na opção A. A China vem impondo-se militarmente a outros países como mecanismo de obtenção de vantagens. Não, a China não se impõe militarmente ainda, mesmo que ela tenha um avancê, que ela tenha uma ascensão dos investimentos nas Forças Armadas, a China ainda não se pronuncia militarmente. A China ainda adota o princípio da determinação, né, de não intervir em território alheio, e também o princípio da ingerência, né, em assuntos externos. Ela acha que só ela cuida dos seus próprios assuntos e ela também não tem ainda assertividade e poderio bélico suficientemente capaz para interferir fora do seu território de origem. Primeiro, ela precisa se consolidar como liderança regional asiática, o que ela ainda tem dificuldade de fazer pela presença americana. B. A China vem atuando via exportação de capitais, ou seja, investindo. Quando fala exportar capital, o investimento externo direto é investir em outros países através de suas estatais instaladas nos países pobres. Nesses países, as empresas chinesas exercem maior influência política, trocando recursos naturais por pagamentos de dívida externa. Pode ser a opção correta. A gente chama atenção aqui, por exemplo, do caso da relação entre China e República Democrática do Congo. A China paga a dívida externa do Congo, em troca, a China vai explorar o recurso natural petróleo com contratos privilegiados no Congo. Pode ser essa a resposta. C. A China vem anexando territórios intercontinentais, ou seja, fora do seu território de origem, utilizando-se de mecanismos econômicos e estratégias que envolvem ações militares. Isso já ficou claro na letra A que a China ainda não usa ações militares para anexar territórios dos quais ela tem interesse econômico. Tá? Isso não significa que ela não possa fazer, mas nesse momento ainda não faz. D. China, Rússia e Estados Unidos vêm atuando de forma conjunta de modo a superar suas rivalidades, negativo, e dominar cada vez mais territórios fora do seu espaço interno. Não. Os Estados Unidos tentam, né, manter-se como Estado hegemônico, a Rússia tenta voltar, né, tenta resgatar a grande União Soviética e seu poderio geopolítico e seu capital bélico, e a China tenta aí se erguer como potência bélica regional para, quem sabe, daqui a algum tempo alçar aí a condição de superpotência global. Mas eles não atuam em conjunto, eles têm estratégias definidas de forma diferente. Essa não dá para essa é a resposta. E letra E, finalmente, a China procura exercer uma liderança de forma mais suave junto aos demais países, porém impõe sua cultura e idioma aos demais países. Não, ainda não. A China, de toda maneira, ainda não faz um trabalho de imposição cultural e nem imposição linguística aos outros países. Tá? Ela faz uma expansão da sua cultura, ela faz uma expansão do seu idioma, né? O mandarim é uma língua de curso cada vez mais em voga porque a China é parceira comercial de uma infinidade de países, mas ela ainda não procura exercer liderança. Ela está primeiro espraiando, né, um processo de dominação, de expansão, né, o seu poderio, mas ainda não faz de forma a exercer liderança. A China ainda não é líder, nem regional e nem muito menos uma superpotência global. A resposta certa é, sem dúvida, aí, o esquema da China, né, onde ela possibilita conseguir mais matéria-prima para angariar insumo para a industrialização seria, como diz ali a letra B, trocando capital e exercendo influência política em troca de recurso natural. Essa é a resposta, a letra B, tá? Espero que faça uma boa prova e aí a gente terá resultados positivos. A gente está torcendo por vocês, tá? Muita força, muita calma nessa prova, tranquilidade. Leia a questão com calma, com frieza, sobriedade, bota o coração na sola do pé, não entra na prova emocionado, esquece a paixão, tá? Procura fazer uma leitura já circunstancialmente objetiva, sublinha as palavras-chave, não tenta marcar a resposta certa, vai eliminando as respostas erradas, a certa vai aparecer, tenha cautela, tenha calma. Muitas vezes o enunciado, como essa questão aí, por exemplo, traduz, já te traz uma clarividência da própria resposta, e é isso.
tranquilidade, boa prova e aí sucesso na aprovação. O segredo está aqui, ó. Praticar. Valeu.